Olá a Tá. todos que nos acompanham pela Web Rádio Santo Antônio, pelo Sistema Web Santo Antônio. É uma grande alegria para nós estar aqui com vocês, participando desse programa, um sinal de esperança. E hoje nós vamos falar de esperança com a nossa querida Moema. Então, eu acho nada mais justo, né, do que vocês conhecerem ela através dela mesma, né? Então, eu vou pedir para que Moema se apresente para a gente, para que ela fale um pouquinho da sua história e falar um pouco também, se já quiser ficar bem à vontade, para falar dessa relação dela com a criação, né, com o cuidado da casa comum. Bem, oi pessoal, paz e bem, uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite, é uma honra muito grande. Bom, meu nome é Moema Miranda, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, sou mãe de 3 filhos, sou avó de 2 netos, sou de formação antropóloga e durante muitos anos fui ativista, militante, envolvida nas causas das lutas por justiça social. E acho que ali em 2009, quando a gente estava organizando o Fórum Social Mundial em Belém, foi, acho que, o momento em que a vinculação das questões ambientais e sociais se consolidou para mim na minha vida, né? Sou da Ordem Franciscana Secular, leiga franciscana, professa, e através da entrada, da participação em toda a mística de São Francisco e Santa Clara, a preocupação socioambiental ganha uma dimensão mística, misteriosa, uma dimensão também de ação social comprometida a partir de muitos níveis, né? Quase cósmica. Então, é um redimensionar dessa mesma preocupação com a injustiça, como no mundo que a gente vive, e no compromisso de ser parte da construção de um mundo de justiça e paz. Atualmente, eu participo do Sinfrajup, do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, e também atuo como assessora da Comissão Episcopal Especial de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, uma comissão que a gente participou muito, ajudou muito a trabalhar, porque eu, Frei Rodrigo e outros temos atuado muito na causa da mineração através da rede Igrejas e Mineração, que eu também sou secretária. E sou assessora da REPAM, da Rede Eclesial da Panamazônia. Mais ou menos isso. Ô Moema, você participou também do Sínodo da Amazônia, né? Eu queria que você Uhum. pudesse falar um pouquinho já para a gente dessa experiência, como foi para você, né, participar. Tá. Olha, eu acho que foi, do ponto de vista pessoal, assim, uma das experiências mais gratificantes que eu tive na vida, né? Uma imensa gratidão a Deus por ter podido participar daquele momento, que foi um momento tão importante. Mas mais do que o momento do sínodo, o processo todo foi muito importante, né? A encíclica Laudato Si tinha sido lançada em 2015, todos nós já estávamos ali esperando, o Papa Francisco vai lançar uma encíclica sobre os sistemas ambientais, a gente esperando, leu um dia, dois ou 3 dias antes, saiu a primeira versão em italiano, a gente leu naquela emoção, numa alegria imensa, e realmente a encíclica é uma encíclica revolucionária e que marca o tempo, né? Marca a igreja, marca para fora da igreja, isso que o Papa Francisco chama de uma revolução cultural, uma nova forma de compreender a nossa relação com o todo do mundo. E, desde o início, então, nós nos envolvemos muito no processo de como aproximar a encíclica das realidades vividas nas igrejas e particularmente na Amazônia. E nesse processo, a REPAM, a Rede Eclesial da Panamazônia, já tinha começado essa dinâmica, veio o chamado para o sínodo. E o chamado para o sínodo foi, digamos, um filho bem-vindo, uma filha bem-vinda da encíclica Laudato Si. O Papa Francisco diz, não, eu quero ver como é que essa encíclica aterriza de fato num lugar tão importante como é a Amazônia, esse coração pulsante de tantos ecossistemas e de tanta sociodiversidade, diversidade cultural.
Então a gente começou a integrar os dois processos e foi muito bonito porque foi de fato um processo de escuta muito intenso. Nós conversamos com milhares de pessoas, povos indígenas, grupos de dentro da igreja, de fora da igreja, pessoas das universidades, ribeirinhos, quilombolas, jovens nas cidades. Foi um processo lindo de perguntar que igreja nós queremos para a Amazônia, como a igreja pode se comprometer com as causas da Amazônia. E aí, quando nós chegamos no sínodo, eu tive a alegria muito grande de ter sido convidada como auditora do sínodo. Aí foram dias super intensos de como transformar toda essa escuta tão forte das pessoas e, eu diria também, dos rios, das florestas, porque eu acho que estava todo mundo em comunhão no sínodo, em propostas concretas, né? Vocês lembram, a ideia do sínodo era um sínodo novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Então, desde o início, Dom Cláudio Umes, franciscano, que é presidente da Repan, que foi uma pessoa fundamental em toda a dinâmica do sínodo, ele dizia, olha, nós precisamos de propostas ousadas e de pensar novos caminhos, de fato, para a igreja. E aí, essa experiência impressionante, pessoalmente, de estar com o Papa Francisco durante 3 semanas, convivendo, e essa aproximação do Papa que é um homem, do Papa que é um argentino, nosso vizinho, né? Uma pessoa cheia de humanidade, cheia de proximidade, de possibilidade, de poesia e de bom humor, né? Sem perder e sem se fazer inocente num mundo tão difícil. Porque o mundo que a gente vive exige de nós seriedade, não dá para a gente ser poliana no mundo de hoje. Então temos que olhar com muita firmeza o mundo e a nossa esperança tem que brotar da convicção com a qual a gente olha de olhos abertos a tempestade mais dura que a humanidade e o planeta Terra estão passando. Então, a experiência no sínodo foi essa. E aí, a última coisa que eu acho que para mim foi muito marcante, esse espírito entre nós que se criou de todos que estávamos lá, os padres sinodais, os auditores, os especialistas, essa comunhão profunda que a gente sente que é o sopro do Espírito. Durante o sínodo, a dinâmica era muito interessante, porque cada um de nós falava 4 minutos, uma vez só, e depois de 4 falas, tinha 4 minutos de silêncio. O Papa Francisco dizia para a gente deixar o Espírito falar e a gente escutar. Então, essa dinâmica de uma certa calma, de uma certa serenidade, no meio dessa situação de tanta tensão, que continuava, de divergências, de tensão, e não era negando nada disso, mas uma escuta não conflitiva de temas em disputa. Então, foi de fato uma experiência em todos os planos muito forte, e os resultados eu espero que virão, já estão vindo e virão ainda mais, porque, claro, aí a gente amanheceu no dia que começou a pandemia e o mundo virou um pandemônio, né? Pois é, e a gente sabe que um dos frutos desse sínodo é justamente a exortação à querida Amazônia, né? Então, eu acho que a querida Amazônia chega justamente no momento, como você fala, um momento tão complicado, né, que o mundo vive. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente quais esses sinais de esperança, né? Eu até anotei aqui como o Papa Francisco inicia, né, essa encíclica, que é essa exortação apostólica, que, que fala tanto para nós da Amazônia, né? Diz o Papa: a Amazônia querida apresenta-se aos olhos do mundo com todo o seu esplendor, o seu drama e seu mistério, né? Então, diante dessa reflexão que o Papa faz, junto com toda a realidade eclesial que refletiu junto com ele durante o sínodo, quais são os sinais de esperança, Moema, que a Amazônia e todo aquele povo que vive naquela região, e nós que, de alguma forma, queremos nos unir a ela, né, precisamos ter a partir dessa exortação do Papa Francisco? Olha, Frei, eu acho que a gente primeiro precisaria conversar um pouquinho sobre o que é esperança, sobre o sentido da esperança hoje. Esperança e medo é um binômio muito trabalhado em toda a teologia, em toda a filosofia.
E durante muito tempo, na questão climática, nós, os militantes, os ativistas, as pessoas de fé que acompanham o tema, a gente muitas vezes ficou assim, será que nós, quando falamos sobre a questão climática, que é uma questão tão urgente, nós devemos querer que as pessoas fiquem assustadas e tomem uma atitude? Tipo, sua casa está pegando fogo, né? Seu planeta está pegando fogo. Toma uma atitude, ou será que a gente tem que arrefecer o discurso, falar com um pouco mais de calma, para dizer, olha, mas tem esperança, tem possibilidade, vamos lá. E essa tensão, digamos, essa diferença, sempre se colocou no discurso sobre as questões ambientais. Que hoje nós, de fato, vivemos um momento que é um momento cataclísmico, é um momento de implosão de muitas coisas, e a perspectiva que a gente tem é de que o planeta Terra vai ficar mais sujo, mais quente e mais violento. Na encíclica que o Papa lançou depois e que dialoga com todo esse cenário, que é a encíclica Fratelli Tutti, ou Tutti Insieme, podíamos dizer, para incluir também as Sorellis todas que estão aí, né? Uhum. O Papa Francisco fala de sombras densas do momento que a gente está vivendo. E, de fato, nós estamos vivendo num mundo de muito perigo. Então, é muito importante que, nesse momento de muito perigo, a gente faça a combinação e o equilíbrio justo entre noção do perigo, que não é o mesmo que um medo paranoico, e, a partir daí, identificar todas as possibilidades de esperança. Vejam, a Amazônia hoje está sob imensos riscos. O Papa Francisco, quando lançou o Sínodo para a Amazônia, já tinha dito: nunca os povos indígenas estiveram tão ameaçados quanto estão hoje. Ele retoma essa consciência na querida Amazônia. Não só os povos indígenas, mas a floresta, mais os rios, mais toda a biodiversidade daquela região. Mais ainda, a Amazônia, nós hoje sabemos perfeitamente, num planeta que é todo integrado, que é um organismo vivo pulsante, a Amazônia tem uma função, um conjunto de funções para fora dela mesma, para o conjunto do planeta, que é insubstituível. A devastação da floresta é aumentar ainda mais todos os imensos perigos de passar dos limites que nós estamos vivendo. Então, o Papa Francisco fala que nessas sombras densas, que nesse momento tão perigoso, nós precisamos ter a ousadia da esperança. Eu tenho lembrado e quase rezado um poema do Rubem Alves, que é uma figura maravilhosa, de uma igreja irmã nossa, e ele tem um poema chamado Otimismo e Esperança. E ele faz uma diferença em todo o poema. Ele vai fazendo uma diferença entre otimismo e esperança. E ele diz, olha, hoje nós não temos razão para otimismo, porque o otimismo depende de alguma coisa fora de nós. Então, eu vou a uma partida de futebol, eu posso estar otimista ou pessimista em relação ao resultado, mas esse otimismo e esse pessimismo estão colocados a partir de alguma coisa que está fora de nós. E acaba que no limite é quase uma escolha de personalidade. Eu sou uma pessoa mais otimista, eu sou uma pessoa menos otimista. Eu me lembro que quando eu comecei a falar sobre as questões ambientais, muitas vezes, essa é uma experiência comum em nós que tratamos desse tema, as pessoas começam a achar que a gente é pessimista, ou que a gente é catastrofista, ou que a gente é apocalíptico. Quando é a realidade que é catastrófica e apocalíptica. Então, diante de uma realidade péssima, não é pessimismo nem otimismo dizer essa realidade tem tais e tais problemas. Isso é uma consciência do perigo. Agora, qual é a atitude de esperança diante disso? E aí o Rubem Alves termina esse poema dizendo assim: a esperança se alimenta de pequenas coisas. Nas pequenas coisas ela floresce. Basta-lhe um morango à beira do abismo. Hoje é tudo que temos. Morangos à beira do abismo. Alegria sem razão. A possibilidade da esperança. A esperança é, então, esse sentimento mais profundo que, de uma certa forma, nos conecta conosco mesmo, com o mais profundo que nos habita, esse lugar que é o templo do Espírito, que nos conecta com a confiança
de que a criação inteira reluz, resplandece e expressa o amor de Deus, que o amor de Deus está em todas as criaturas e que nos conecta com todos os seres que se conectam com essa mesma vibração. Então, a esperança nos vincula, enquanto seres humanos e não humanos, nos vincula para além da nossa pequena humanidade, para além do nosso antropocentrismo, como diz o Papa Francisco. Nos conecta com o sentido da vida, nos conecta com essa possibilidade de que a vida siga vivendo. É esse o sentido profundo da esperança. Então, Rubem Alves dizia, não basta ter esperança, nós temos que esperançar. Esperança tem que ser uma atitude, tem que ser um verbo, tem que ser uma ação, tem que ser um compromisso. Na filosofia latino-americana, tem um filósofo importante, colombiano, que ele fala do sentir-pensar, dessa conexão profunda, que não é só uma filosofia ocidental, tradicional, grega, que a gente pensa daqui para cima, né? Deixa o pescoço para baixo, fora. Não, é um sentir-pensar que nos conecta de corpo inteiro com essa pulsação da vida que está para além de nós mesmos, a qual nós pertencemos, a qual nós respondemos, e não que responde a nós as nossas angústias e os nossos anseios. Então, esperançar nesse momento é buscar todos os sinais, todos os vínculos da vida que se faz e se refaz. E na Amazônia, esses vínculos estão aí. A floresta nos ajuda, a floresta nos ensina, a floresta é resiliente e forte. E nós temos que aprender com ela. Os rios são fortes, os rios são inovadores, os rios trazem novas formas de vida a cada momento e nós temos que aprender com eles, porque a disputa é muito, muito séria e os devastadores são muito fortes nesse momento. Então, hoje a nossa esperança da querida Amazônia é essa possibilidade de seguir sonhando na noite escura, de atravessar a noite escura com a confiança da aurora. Interessante tudo isso que você coloca, mãe, mas quando você fala, eu fico aqui refletindo, porque justamente muitas vezes as pessoas veem de uma forma muito negativa a forma que nós nos colocamos, a luta que muitos de nós travamos pela defesa da casa comum, e às vezes não percebem, não conseguem perceber que por trás dessa luta existem afetos tão bonitos, né, que a estimulam, como é justamente o caso da esperança, né, como você coloca, ela impulsiona-nos, né, para a luta, para ir à luta. Acho que o sentido desse verbo, né, que se cria a partir desse sentimento, desse afeto, acho que é justamente de ação, né, de ir à luta e de lutar pelo que se acredita. Isso mesmo. E aí, Moema, diante de tudo isso, né, que acontece, tudo isso que você coloca, a gente vê quase que diariamente os desmandos, né, todo o descaso com relação ao cuidado da casa comum. Falando especificamente aqui do nosso país, né, foram cenas muito tristes, né, e além disso foram cenas que devastaram não somente a realidade que estava sendo devastada, mas também o nosso coração, né, como pessoas sensíveis a toda essa realidade. O que aconteceu com o Pantanal, o que aconteceu com a Amazônia, que ao longo de 12 anos atingiu o maior nível de desmatamento, e no meio de tudo isso, né, a igreja é convidada a celebrar uma série de datas que refletem essa realidade ambiental, essa realidade socioambiental também, como é o caso da Laudato Si, né? Esse é o ano que a Laudato Si completou 5 anos de existência. E aí eu queria te perguntar como que a Laudato Si chega nesses 5 anos, né, de existência? Como é que está a sua, digamos que a sua aceitabilidade dentro dessa realidade social, dentro da realidade eclesial também, né? Muito se diz que é uma encíclica que acabou sendo aceita muito mais no ambiente fora da igreja do que sido acolhido pela própria igreja. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre
sobre essa chegada, né, da Laudato Si nesses 5 anos. Uhum, uhum. Eu acho que essa é uma pergunta super importante e esse é um balanço que está sendo feito de muitas formas, né? A encíclica Laudato Si, como a gente tinha começado já a falar, ela é um momento de ruptura, um momento de mudança muito profunda, porque durante 2000 anos, mas particularmente, né, nesse período depois da Revolução Industrial, depois da Revolução Científica e das grandes descobertas, né, que incluem a descoberta da América Latina, a gente vive uma situação, viveu durante muitos anos uma situação de quase um silêncio e um amortecimento em relação a essa consciência da devastação. Vocês sabem, a gente agora tem uma discussão importante entre os geólogos do tempo da Terra e muitos dizem que nós estamos no antropoceno, esse tempo em que os seres humanos se tornaram uma espécie que afeta definitivamente toda a existência do planeta, né? Então, antropoceno, porque antropo de humanos, nós afetamos hoje a geologia do planeta, a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera, nós afetamos todo o funcionamento do sistema Terra. E algumas discussões sobre quando começou o antropoceno, qual seria a datação, tem alguns filósofos que começaram a dizer, bom, deveria ser marcado em 1610. Por quê? Porque 1610 foi o último grande esfriamento do planeta. E o que aconteceu em 1610 foi que, como resultado da conquista e da descoberta da América Latina, um número imenso de indígenas morreu, foi morto por guerras, mas muito mais por contágio, como a gente sabe. E com isso a floresta cresceu e houve o último esfriamento do planeta Terra. Vejam que o resultado dessa grande viagem da modernidade, dessa grande viagem do desenvolvimento e do progresso, já começa com essa marca, que é uma marca dessa conexão profunda, a morte das pessoas e o ambiente em que nós vivemos, né? A encíclica Laudato Si, ela permite a gente repensar e revisar, inclusive do ponto de vista conceitual, a ideia de que isso é só um ambiente onde a gente vive. Porque parte da história da modernidade foi justamente a gente fazer essa divisão entre natureza e seres humanos. É a consumação de um processo que vem lá desde o começo do cristianismo, mas enfim, é como se a natureza fosse uma coisa lá do lado de fora e nós, os seres humanos, é que vivêssemos o verdadeiro drama da vida, né? Como se a natureza fosse quase o palco aonde as coisas acontecem, e como se a natureza fosse um mecanismo, como se ela fosse a metáfora mecânica. Então, ela vai funcionar sempre, o sol sempre vai nascer aqui e vai se colocar lá, qualquer lugar que você solte uma maçã, ela vai cair, né, de uma determinada forma, de acordo com leis físicas, que são imutáveis e que são invariáveis. O efeito da ação dos seres humanos no planeta hoje é tão devastador que essas leis todas estão mudando. Então, a gente entende que não existe um planeta e uma humanidade como coisas separadas, ou um ambiente que é inerte como um cenário do teatro. Toda casa se mexe, toda casa é viva, toda casa é cheia de vida. Essa transformação ela é muito profunda na nossa percepção, porque ela desloca os seres humanos de um lugar de puro poder. Porque nós começamos a devastar de tal modo a Terra que nós hoje não temos mais a Terra à nossa disposição, como as classes dirigentes do mundo pensaram que tinham. Podiam ir, voltar, fazer o que bem quisessem. A pandemia é uma evidência disso, e a pandemia não é um acidente de percurso. A pandemia é o resultado cumulativo das nossas ações que estamos devastando todo o meio ambiente. Então, assumir a encíclica Laudato Si é rever de uma forma sistêmica como nós existimos
e nos relacionamos com o planeta. É sair desse lugar. Tem uma ferida narcísica do ser humano que tem que sair do lugar da centralidade, tem que chegar no 7º dia da criação, não pode pensar que ele é o topo da criação em relação ao qual tudo foi feito. Tem que recolocar em dimensão, no sentido mais profundo, não só religioso, para nós que cremos, mas como isso foi passando para a ordenação das concepções dominantes no mundo. Então, a encíclica Laudato Si, ela recolhe uma caminhada da igreja latino-americana e ela coloca isso num lugar exponencial, que é na figura do Papa Francisco. Vejam, a Igreja Católica hoje tem uma responsabilidade imensa no mundo. Eu tenho dito que, fora o capital e o capitalismo, que é a coisa mais global que existe, a segunda coisa é a Igreja Católica, que tem expressão em todo o mundo. E eu acho que, evidentemente, você também sabe disso, não é por acaso que Francisco é o Papa dessa igreja no Antropoceno, no ano de 2020, aonde a pandemia nos coloca à beira do abismo, aonde a esperança tem que ter a maior potência de esperançar, para a gente dar marcha ré, para a gente voltar atrás. E voltar atrás é algo inimaginável na lógica do desenvolvimento e do progresso. É inimaginável dizer, galera, foi mal, vira o carro e vai na direção de onde você estava vindo. Retoma saberes que foram esquecidos, aprende com aqueles que você considerou que eram supersticiosos e atrasados, recupera saberes que você achou que eram dos teus avós, que eles não sabiam nada, recupera a tua conexão e a tua possibilidade de escuta e de aprendizado do tempo do mundo. Então, a proposta da Laudato Si, ela não é uma simples pintura de verde, um esverdeamento de cada um de nós. Ela é, de fato, uma proposta de conversão no sentido mais profundo. Então, eu te digo assim, eu sei que muita gente diz isso, olha, ela não chegou ainda. Ela chegou. Agora, ela causa resistência. Então, é diferente. Ela chegou e ela está aí. Ela chegou e ela tem uma força imensa. É impressionante a quantidade. Eu estou fazendo doutorado em filosofia, agora, depois de velhinha, estou fazendo doutorado e na filosofia, não tem nada. Vários dos meus cursos, a gente está estudando a Laudato Si, porque eu faço filosofia e questão ambiental. Então, a Laudato Si, claro, está presente para fora da igreja, mas ela também foi a condutora do Sínodo para a Amazônia. Foi ela que inspirou o Sínodo para a Amazônia. Então, ela está aí. Agora, justamente porque ela tem uma força de transformação, a reação a essa força é tão brutal. Tem um filósofo de quem eu gosto muito, Bruno Latour, que acabou de publicar no Brasil um livro chamado Onde Aterrar, e que ele fala o ano que a Laudato Si foi publicado, 2015, como você lembrou agora, que foi o ano da COP 21 em Paris, o ano do último grande acordo do clima em Paris. O que aconteceu em seguida daquilo foi a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e o abandono do Acordo de Paris do país mais responsável, mais poluente per capita do mundo. Então, vejam que o embate, a disputa, é extremamente intensa. Por isso eu volto ao que o Papa Francisco falou em Porto Maldonado quando lançou o sínodo. Os povos indígenas nunca tiveram tão ameaçados, a Amazônia é uma terra em disputa. Mas não só a Amazônia, o planeta Terra hoje é um planeta em disputa. Então, a encíclica Laudato Si está do lado de todos os seres que somos nós e todos os outros seres que estamos hoje dispostos a esperançar e a construir uma alternativa que não seja devastadora para o planeta. Porque eu vou terminar com uma coisa que é um pouco angustiante, mas que eu acho que é verdade. Nós vivemos, Frei, pela primeira vez, a possibilidade de uma nova perspectiva escatológica. Toda a construção do Ocidente se baseia no Apocalipse de João e na lógica de que no final dos tempos virão tempos melhores. Na lógica de que depois do fim começa um novo céu e uma nova terra. É o tempo da redenção, é o tempo
messiânico dos judeus, de toda a lógica judaica. Se nós destruirmos o planeta Terra, teremos salvação? Nossas almas poderão ser salvas se nós destruirmos toda a carne que acolheu o corpo de Deus? Será possível isso? Então, são questões muito profundas que estão colocadas diante de nós hoje. E por isso a Laudato Si tem tanta resistência. Então, eu acho que ela não tem indiferença, ela tem resistência. E aí nós, que abraçamos essa causa, temos que ter consciência disso, para não irmos com inocência nos diálogos, porque não é só uma questão de convencimento, é uma questão de conversão. É interessante, Moema, porque justamente a próxima pergunta que eu iria fazer era justamente sobre esse tempo que nós estamos vivendo, né, agora nesse ano de pandemia, e que de alguma forma a gente sabe que vai se estender também pelo próximo ano. E acho que a Laudato Si, como essa grande proposta, né, ela acho que chega também nesse ano. Esse é um ano que acho que a pandemia acaba forçando isso, né, de que de alguma forma não dá para continuar caminhando da forma que a gente caminha, porque essa caminhada foi quem nos trouxe até aqui, né? Uhum. Mas aí a minha pergunta seria mais direcionada, né? Porque tanto se fala da pandemia, tanto se reflete com relação a ela, e muito se diz que depois dela, né, no pós-pandemia, a humanidade vai sair muito melhor dela, né? E a minha pergunta seria, é, nós sairemos realmente melhores dessa pandemia? Olha, eu aí tinha que ter varinha de condom e uma, e uma bola de cristal, né? Eu te digo assim, é, se a gente olhar a realidade, e eu acho que olhar a realidade é a única condição de esperançar com sabedoria, a gente vê que a pandemia gerou, em muitos casos, extremos, como o povo hoje gosta de dizer. Por um lado, um acirramento da barbárie, da loucura, né? Desde o vamos passar a boiada, aproveita que o pessoal está distraído e vamos passar a boiada, que é o que a gente está vendo em toda a América Latina, uma fragilização da legislação de proteção ambiental, uma diminuição dos cuidados ambientais, e nos nossos países que se reprimarizaram, a intensificação de lógicas econômicas que são lógicas devastadoras, como a única solução possível, a eterna ameaça. Diante do medo, veja, o medo é um sentimento muito profundo e muito radical. Você sabe que os nossos corpos humanos, eles são resultado de uma longa evolução, e nos corpos que éramos nós, que nós herdamos desde antes de sermos humanos, o medo já estava lá nesse lugar, se coloca no lugar mais primitivo do nosso cérebro. Então, diante do medo, a gente às vezes tem atitudes que não são atitudes pensadas, são atitudes puramente instintivas e de autodefesa. Mas muitas vezes essas atitudes instintivas e de autodefesa são também destruidoras. Se você está num prédio que está pegando fogo, a última coisa que você deve fazer é entrar no elevador, mas muitas vezes, no pânico, você entra porque aquilo parece a caverna onde os nossos primitivos ancestrais se escondiam. Então, o nosso imenso desafio hoje é não nos deixar dominar pelo medo, porque o medo é um sentimento regressivo, ele é um sentimento defensivo, mas muitas vezes, justamente porque eu me defendo e me protejo, eu me fecho e me isolo. Então, como é que a gente enfrenta o medo? Como é que a gente lida com o medo numa situação de perigo? Porque, vejam, a situação é perigosa. A única força maior do que o medo é o amor. A única força mais poderosa do que o medo é o amor. Quando a gente pensa em Maria Madalena e as outras mulheres que saíram naquela noite escura, ainda estava escuro quando elas saíram de casa. Deus estava morto, o mestre estava morto. Imagina quanto medo elas não devem ter tido.
elas devem ter tido medo dos romanos, elas devem ter tido medo dos outros judeus, elas devem ter tido medo até dos companheiros delas, que não queriam que elas fossem. O que moveu aquelas mulheres foi muito amar, foi muito amar. Foi porque elas tinham saído com Jesus desde a Galileia e tinham ido com ele a Jerusalém. Foi esse amor visceral, esse amor que te toma como um todo, esse amor que é também racional e que te permite ver, bom, como eu lido com uma situação de perigo. Eu vou em comunidade, eu não vou sozinha, eu vou em passo lento, eu vou em solidariedade, eu vou junto, eu não quero chegar primeiro, eu quero ir com. E porque essas mulheres que muito amaram, superaram o medo com amor, elas receberam a melhor de todas as notícias, aquela que hoje é a verdadeira fonte da nossa esperança. A morte não tem a última palavra, disse Jesus jardineiro. E ele disse para elas, voltem para Galileia, falem para os irmãos, voltem para Galileia, voltem para as comunidades, e lá eu os encontrarei. Esse é o fundamento profundo da nossa esperança, esse é o fundamento profundo do nosso bem-querer. E na pandemia, milhares de gestos de solidariedade, milhares de gestos que eram mais motivados por amor do que por medo, ocuparam espaço. Agora, os demônios do capital são muito poderosos. A pandemia, de fato, é um pandemônio. E eles estão juntos e unidos. Então, eu acho que não tem solução definitiva ainda para essa pergunta. Sairemos melhores ou sairemos piores? Eu acho que muitos e muitas de nós sairemos melhores, mas cada um de nós terá que responder a essa pergunta profunda. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para ser a melhor pessoa possível nesse momento de dor compartilhada? Eu usei tudo o que eu tinha de melhor para me transformar na pessoa mais generosa que eu possa ver nesse momento de dor compartilhada? Eu me sensibilizei e me deixei tocar profundamente pela dor de tantas outras pessoas para ser a melhor pessoa que eu podia ser nesse momento de dor compartilhada? Eu fui capaz de falar da minha dor, do meu medo, da minha insegurança, da minha angústia, do meu cansaço com outras pessoas para compartilhar com elas as minhas dores e as minhas angústias? Essas perguntas vão ficar por muito tempo. Então, não acho que vai ter uma resposta como humanidade. Sairemos melhores ou sairemos piores? Vai ter uma resposta como comunidades de amor e de cuidado. Eu acho que algumas comunidades sairão mais amorosas, mais generosas, mais íntimas, mas toda a humanidade a gente não sabe. Eu nem sei se existe toda a humanidade. Moema, nesse momento eu queria deixar a palavra com você para, caso você queira dirigir uma palavra final, né? Sobre toda essa conversa que a gente teve, né? Acho que o que fica mais para nós é que existe uma realidade muito ruim aí e a gente não pode negá-la, mas que é uma realidade que, acho que como você falava quando refletia sobre esperança, não é? Que faz a gente olhar para ela e querer lutar para mudar essa realidade, né? E essa esperança de um mundo melhor, essa esperança que no nosso caso é a vida de Jesus quem nos inspira, né, a vivê-la e lutar por ela, porque sem a luta a gente não consegue nada. Uhum. Então, fique bem livre, né, para falar, para dizer uma última coisa, né, com relação a tudo isso que a gente conversou e com relação a essa esperança também que a gente conversa sobre ela hoje e que a gente quer que ela alimente, né, a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa luta, sobretudo nesse ano que está chegando, né? Bom, então a minha primeira palavra e a profunda é de gratidão a vocês, pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo e pela possibilidade de estar com vocês nesse tempo do advento, o tempo
que é o tempo próprio para esperançar. E é muito particular, né? Estarmos vivendo uma pandemia que se prolonga até o advento. Quando ela começou no comecinho desse ano, a gente achou que ia até março, depois ia até junho, depois ia até agosto, e ela nos encontra ainda no advento. Ainda nesse tempo que os nossos corpos, as nossas almas, o nosso espírito aguardam a chegada desse menino que tantas vezes vem a nós, que tantas vezes nos chama, que tantas vezes nos olha, que tantas vezes nos acarinha. Todos nós estamos nos preparando para essa chegada. E talvez, mais do que nunca, nós estejamos esse ano numa manjedoura pobre. Talvez mais do que em qualquer outro momento da humanidade, nós hoje estejamos com José e com Maria, acolhendo essa criança que chega. Esse é o Natal talvez mais profundo que, como humanidade, nós vamos ter o sentido de pobreza, de impotência, de dúvida. É, portanto, o melhor Natal para que nasça a esperança mais profunda, a esperança mais esperançadora, a confiança mais amorosa nesse Deus de puro amor, de pura bondade, que nasce criança e se despede jardineiro, nesse Deus que diz todos os dias para nós: eu te chamei para a vida, eu te chamei para a abundância, eu te chamei para a alegria. Vale a pena viver, vale a pena lutar, como você diz. E lutar é a única maneira hoje de nós termos um mundo com justiça e paz, como Deus mesmo sonhou naquele momento tão bonito em que Ele resolveu dar a luz a um mundo de tantas cores. Que todos nós, franciscanos e franciscanas, com São Francisco, com Santa Clara, revivamos a profundidade do Natal, revivamos a profundidade desse momento em que a esperança se fez menino, se fez carne, foi parido por uma mulher, amamentado por ela, e que nos permitiu estarmos hoje aqui, mais uma vez, dispostos a seguir lutando por um mundo de justiça e paz. Muito obrigada a vocês pela Web Sistema Santo Antônio e por essa possibilidade da gente estar junto. Paz e bem. Então, Moema, muito obrigado também, né? Para nós é uma grande alegria, uma grande honra tê-la aqui com a gente, né? Nesse programa especial, falando de esperança para os nossos ouvintes, para tanta gente que está espalhada aqui no Nordeste e também em todo o Brasil, né? Então, é uma honra tê-la conosco e a gente espera vê-la mais vezes aqui conosco também. E a gente agradece também a todos os ouvintes que estiveram com a gente até esta hora, até este momento. E a gente também reforça, né, que esse programa pode ser visto através da página do YouTube da Web Santo Antônio. Também pode ser acompanhado na forma de podcast no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. E você pode também seguir as redes sociais da Web Santo Antônio. Temos o Instagram, o Facebook e em outras plataformas também você pode nos encontrar. Então, gratidão a todos que estiveram aqui conosco e esse foi mais um Falando de Esperança. Paz e bem a todos. Paz e bem.